Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira, nós começamos mais um dia e encerramos mais uma semana, graças ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã, mês de maio. Daqui a pouquinho já estamos chegando no meio do mês de maio e até que o Senhor tenha nos abençoado. Hoje eu quero refletir sobre o versículo 29 de Efésios, capítulo 4, que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Preste atenção nisso. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Pois bem, a palavra está falando aqui sobre algo muito importante e que merece uma atenção muito especial nas nossas vidas. A nossa língua, aquilo que falamos, aquilo que comunicamos. Se há um problema terrível na vida do ser humano, é a tal da língua. Segundo a própria palavra de Deus, ela é um órgão pequenino no corpo, mas que pode colocar todo o corpo no caminho do inferno. Ela é como um leme, diz a palavra de Deus. Tiago fala sobre isso. É como o pequenino leme do navio que leva um navio gigantesco para qualquer lado. É como uma pequena fagulha que, caindo em uma floresta, incendeia uma floresta inteira. Ou seja, é algo que merece a nossa atenção. Uma palavra dita, queridos, para a pessoa certa, na hora certa, é muito bacana. Ela tem um poder fantástico. Ela tem um poder de curar, de restaurar. Uma palavra bendita, uma palavra falada com amor, com sinceridade, com honestidade, ela motiva, ela alegra o coração da pessoa. Mas também é verdade que ela pode provocar muita dor, pode ferir as pessoas e pode destruir vidas, destruir casamentos, destruir igrejas, destruir ministério, destruir pessoas, destruir relacionamentos, destruir famílias inteiras. E muitas vezes as pessoas não têm noção da dimensão do poder que a palavra tem. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele exorta a igreja, ele dá uma palavra de orientação para aquela igreja. Ele fala assim: olha, cuidado com o que vocês falam, que nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim, que destrói, que prejudica, que fere, que mata, saia da vossa boca, que vocês venham a vigiar naquilo que vocês falam, porque de repente para você pode não ter muita importância, mas esta palavra lá na frente vai destruir uma vida, vai destruir uma pessoa, vai destruir um local de trabalho, uma empresa, vai destruir um casamento, um ministério. Então por isso que ele fala: olha, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então a tua palavra tem que ser palavras que edificam, que curam, que restauram, não que destrói. E se nós não vigiarmos, irmãos, é muito fácil nós cairmos no engodo de Satanás, na cilada de Satanás, de usarmos a nossa boca santa, cristã, a boca que Deus nos deu para que pudesse glorificar a Ele e edificar vidas, para criticar, condenar, acusar, difamar e etc. Então Paulo está dizendo: olha, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil, preste atenção nisso, útil para edificar os outros, conforme a necessidade de cada um que ouve a gente. Então, queridos, eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja de Éfeso, ele tinha muita clareza dos prejuízos que a boca poderia trazer na vida de alguém. Paulo sofreu muito com isso. A igreja de Corinto mesmo foi uma igreja que Paulo sofreu muito com aquela igreja, foi caluniado, passou por tantas acusações mentirosas. Paulo foi acusado de tantos absurdos, aquela igreja criticava, falava mal do ministério dele, tentaram destruir a vida dele. Estou falando de pessoas que estavam dentro da igreja.
E por isso que Paulo, então, ele tem noção muito clara, uma noção muito clara, e ele fala com muita clareza a respeito do poder das palavras, que podem destruir vidas, mas que também pode edificar vidas se nós a bem usarmos. Então as palavras destrutivas, ela não causa mal só para a pessoa que ouve, mas para aquelas que muitas vezes são alvo também. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque Paulo está dizendo: as tuas palavras devem edificar, não destruir. Mas deixa eu te falar algo muito sério, que as pessoas não entenderam até agora. Alguém que usa de forma errônea o poder das palavras, alguém que fala mal, que denigre, que destrói, ela não sabe ainda, mas a Bíblia diz que o primeiro mal, ou a primeira pessoa que recebe o mal, que sofre com estas palavras, é ela mesma. O mal chega primeiro na vida dela, na vida de quem usa de forma equivocada e errônea o poder das palavras. Às vezes nós vemos pessoas que estão dentro da igreja há tanto tempo e percebemos que não há nenhum mover do Espírito na vida dela. Acontecem eventos fantásticos dentro da igreja, nunca vemos ela quebrantada, emocionada, falando em línguas ou tendo alguma outra manifestação dos dons espirituais. Sempre muito séria, sempre muito fechada, sempre na dela, muito seca. Você não vê ela quebrantada, você não vê ela feliz, você não vê ela sorrindo, você não vê ela aplaudindo, você não vê ela manifestando nenhum tipo de alegria do Espírito na vida dela. E muitas vezes as pessoas: mas por que isso acontece? A resposta está nas palavras que muitas vezes ela tem falado, o tipo de fonte que a boca dela se tem transformado, o que muitas vezes não é uma fonte de bênção, mas é uma fonte de maldição na vida de outras pessoas e primeiramente na vida dela mesma. Sabe, queridos, nós nunca podemos nos esquecer que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que nós somos templos do Espírito. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, preste atenção nisso, ouça isso com atenção. Se eu e você, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, meu querido irmão, então a nossa língua é parte, é utensílio do templo de Deus. Como posso ser eu o templo de Deus e a minha língua ser um instrumento do inferno? Como é possível isso? Não é. A verdade é que não é. Então, ou eu, o meu corpo todo e a minha língua é santificada e consagrada a Deus, ou então a minha língua, se ela for um instrumento de Satanás, ela irá com certeza, certamente colocar todo o meu corpo a perder. Tudo na minha vida, nos trilhos do inferno, não no caminho do céu. Então eu preciso vigiar nesta área. É uma área que eu preciso estar constantemente vigilante. Eu tenho que estar sempre pedindo: Deus, usa a minha boca como fonte de bênção, não como fonte de maldição. Que você possa entender isso nesta manhã e refletir a respeito, e que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Pai amado, bendito seja o teu nome, Senhor. Deus, esta é uma palavra muito séria e nós precisamos tomar cuidado. Deus, abençoe as nossas vidas. Deus, dê sabedoria para que possamos controlar a nossa língua, a nossa boca, aquilo que proferimos, aquilo que falamos, para que venhamos sempre, ó Deus, sermos fonte de bênção e jamais fonte de maldição. E que de fato sejamos templo do teu Espírito por completo. Que jamais, ó Deus, venhamos ser enganados achando que somos templo do Espírito quando a nossa língua é um instrumento do inferno. Ajuda-nos, ó Deus, a controlar esse órgão tão pequenino que pode ser tão destrutivo nas nossas vidas. Fala conosco a cada dia, nos orienta, nos exorta, nos ensina, a fim de que possamos ser, de fato, ó Deus, pessoas que edificam, que curam, que levam paz, que levam palavra de vida, palavra de esperança, palavra de vitória, palavra de ânimo. Assim eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos que me ouvem nesta manhã. Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente neste final de semana, em nome do Senhor Jesus.